No Olímpio, é Olimpo, já deixando claro aqui, as coisas não estavam muito boas. Depois da morte de Zeus e Hades, os deuses não estavam mais na mesma sintonia. Todos sabiam que o Olimpo, estou corrigindo aqui, que ele escreveu Olímpio de novo, e Tártaro precisariam de deuses para comandar, e todos iriam lutar para conseguir estar no comando. Poseidon sabia que se os deuses lutassem entre si, a Terra acabaria sendo destruída, então ele decidiu deixar os humanos lutarem por eles. Observação, essa história vai ser um livro primeiro, depois vou dar um jeito de ela virar um mangá. Legal. Cara, isso é uma estratégia muito boa pra quem tem uma história às vezes muito grande e não consegue ou não quer diminuir ela, né? Eu sempre comento aqui sobre você começar com uma história mais curta para que você consiga de fato fazer ela do começo até o final, principalmente quem tá começando, isso é muito importante para ganhar experiência, né? Você tá querendo fazer o seu primeiro mangá e ele vai demorar 20 anos para ser realizado. Quer dizer, você vai começar o mangá quando você é um adolescente e vai terminar quando você estiver acabando sua fase adulta quase. É uma coisa praticamente impossível, praticamente impensável, que às vezes a gente não raciocina de imediato por estar acostumado a ver, não, mas o Eiichiro tá trabalhando na história dele há 20 e poucos anos. Mas não sei quem tá trabalhando na história dele há 20 e poucos anos. Mas daí é uma pessoa que trabalha com aquilo. Não dá pra trazer isso pra nossa realidade no Brasil ainda. Infelizmente, eu espero que isso mude um dia, mas infelizmente ainda não dá. Você vai precisar trabalhar, você vai precisar fazer faculdade, você vai precisar fazer várias coisas na sua vida aí que talvez não te permitam se dedicar àquela mesma história durante tanto tempo. E mesmo esses autores muitas vezes ficam cansados de fazer essa história por tanto tempo. Tá aí o autor de Naruto, que não deixa a gente mentir, falando que já estava cansado pra caramba e o final de Naruto acabou sendo bem ruinzinho exatamente por conta desse cansaço do autor. Provavelmente se ele tivesse feito uma história mais concisa, mais direta ao ponto ali, a gente teria uma obra muito melhor. Naruto é um mangá que eu considero muito bom, mas tenho certeza que se não tivesse essa pressão de ficar lançando capítulos semanais durante muitas décadas, a história seria muito melhor. One Piece eu também considero a mesma coisa. Eu acho que se ele fosse direto ao ponto, a gente teria sim uma obra ainda muito melhor do que o One Piece já é. Mas daí é do modelo de publicação japonês, não tem o que fazer. Eles fazem desse jeito, mas você não precisa cometer os mesmos erros que eles, já que você também não tem as mesmas vantagens que eles, né? Então, se você não pode pegar a parte boa do modelo de publicação japonês, então não pegue a ruim para ver se está pegando alguma coisa. Voltando. Então uma forma é você escrever um livro, porque a escrita de um livro, querendo ou não, é mais rápida do que a produção de um mangá, já que na escrita de um livro você acaba gastando muito mais tempo com a revisão dos detalhes ali e, obviamente, com a pesquisa anterior. Então você gasta muito tempo ali inicialmente, antes de escrever, e depois que você já escreveu para você revisar tudo aquilo, tanto erros de português, de digitação, mas principalmente erros no próprio roteiro da história. São as partes que gastam mais tempo, segundo o que eu ouvi de escritores, e você consegue escrever uma história muito mais extensa num tempo muito menor do que produzir realmente o mangá, que, querendo ou não, a produção de página é algo demorado, ainda mais dependendo da velocidade que cada pessoa desenha. Tem pessoas que conseguem desenhar mais rápido, tem pessoas que acabam demorando muito mais para desenhar, e aí obviamente a história vai se estendendo muito mais mesmo não tendo roteiro, digamos assim, para aquilo, né? Tá se estendendo só na parte de produção mesmo. É como fazer uma animação, né? Sempre falo que a parte complicada de você fazer uma animação é que você leva mais de uma semana para produzir 1 segundo de animação. Então, pra você fazer uma história de 20 minutos, por exemplo, igual um episódio de anime geralmente, você vai levar aí, sei lá, 7, 8, 9 meses para produzir 20 minutos. Então, talvez, se você tem vontade de fazer uma história muito grande, você não vai conseguir fazer uma animação com uma história muito grande, porque você vai levar 30 anos para fazer 4, 5 episódios, sabe? Fica um negócio absurdo. Então, sempre é bom você ver qual que é o melhor jeito de trazer aquela ideia que você tem ao mundo, de maneira que ela seja factível, de que ela seja possível. Porque não adianta nada você falar, eu só vou fazer essa história aqui se ela for um filme de Hollywood interpretado pelo Tom Cruise. Você fala, ok, então você não vai, né? Não vai, pode guardar, pode tirar seu cavalinho da chuva e fazer outra coisa, porque se a sua única condição para criar essa história é que ela seja interpretada por um dos maiores atores de Hollywood, feito um filme lá que geralmente custa milhões e milhões de dólares para acontecer, só o salário do Tom Cruise já vai ser 15 milhões, 20 milhões de dólares às vezes, então ela não vai acontecer. Aí você vai diminuindo, né? Você fala, tá bom, talvez não precisa ser um filme de lá, pode ser um filme do Brasil.
Ah, beleza, pode ser uma animação, pode ser uma história em quadrinhos, ou de repente pode ser um livro. E aí você faz um livro, você vai ter aquela sua história pronta. E depois você pode, a partir daquela história pronta, ir adaptando algumas coisas, arcos mais importantes, fazendo ali spin-offs ou coisas do tipo, para tornar aquela história, aquele projeto mais viável. Ok? Gastei muito tempo falando só sobre a observação, né? Porque eu acho interessante comentar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa ela não sabe desenhar, ela não tem condição de contratar um desenhista, ou conhece alguém que esteja disposto a fazer uma parceria ali, ou ela mesma não está disposta a fazer uma parceria e ceder parte daquela história que ela está criando para outra pessoa. E aí ela fica presa naquele e fala, não vou fazer, então não vou fazer. Você não pode ser do jeito que eu quero, do jeito que eu idealizei, então não vou fazer. Beleza, é uma escolha, mas eu particularmente acho uma escolha triste, considerando que existem outras possibilidades dentro da sua própria realidade de tornar aquela história real.